E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Flávio, professor de Geografia. Essa aulinha ela vai ser sobre o conteúdo do nono ano, unidade 1, capítulo 4, tá certo? A gente vai falar sobre a divisão da Europa durante a Guerra Fria. Essa divisão aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai ter os países aliados como vencedores e os países do eixo como derrotados. Porém, uma coisa se ressaltou durante a Segunda Grande Guerra, que foi a hegemonia, né, o poder bélico, o poder econômico dos Estados Unidos, até mesmo com o lançamento das bombas nucleares, e pós a Segunda Guerra Mundial, né, com um plano que fazia com que os países, né, que foram destruídos se recuperassem com o dinheiro investido dos Estados Unidos, o Plano Marshall. Então a gente vai ter isso mostrando a hegemonia, o poder dos Estados Unidos com relação à economia e com relação à nossa condição também bélica, armamentista, né? O planeta ele ficou com temor com relação à bomba nuclear. Além disso, a gente vai ter do outro lado a União Soviética, um país, né, uma grande quantidade de países, na verdade, que foram vencedores contra a Alemanha, quando a Alemanha tentou adentrar o seu território. Então isso mostrou também a condição de poder da União Soviética. E os dois sistemas que esses dois países utilizam, que é de um lado, né, do lado da União Soviética, que não existe mais, que é o socialismo, e do lado dos Estados Unidos, que é o capitalismo. Esses dois sistemas, eles brigavam de maneira indireta, ou seja, de maneira que não hagia uma guerra, uma crise entre esses dois países. Esses dois países queriam mostrar a hegemonia de cada um desses sistemas econômicos. O socialismo com a economia planificada, o socialismo com a condição de desemprego zero, o socialismo com a saúde, com a educação, tudo servido de acordo com o Estado, e o capitalismo, que é aquela condição de renda, né, que a renda e o lucro vai gerar provavelmente, né, mais lucro e a quantidade individual, o individualismo. Cada um desses países queria mostrar poder, principalmente com relação à tecnologia, a armas e também com relação à economia. Tá? Vamos lembrar o seguinte, esses dois países, né, esse conjunto de países que é a União Soviética e o conjunto de países que é do capitalismo, eles queriam mais terras, eles queriam mais economia. Então esses dois países eles queriam o quê? Maiores condições para entrar em outros países que ainda se mostravam neutros, tá certo? Alguns países, infelizmente, durante a Guerra Fria, eles tiveram o processo de ditadura militar. Um exemplo é o nosso Brasil, passou pela ditadura militar pelo medo socialista, né? Pelo receio socialista que o governo tinha durante esse momento. Então a gente vai ter aí alguns regimes de ditadura, não só no Brasil, mas também em outros países. Nós vamos ter guerras também que aconteceram indiretamente entre países socialistas e capitalistas. Aqui no Oriente Médio a gente começa a ter também uma relação com o petróleo muito mais forte, muito mais rigorosa. Por quê? Porque o petróleo começa a ser o ouro preto. A gente começa a ter o seguinte, o petróleo agindo no planeta de uma maneira com que a economia dependa desse recurso. Porque é o recurso que vai gerar energia para os motores, né? Que a gente já está passando aí, a gente já passou há muito tempo, né, da segunda revolução industrial, estamos chegando na terceira revolução industrial durante a Guerra Fria, né? Nós vamos ter um pouquinho de revoluções, de tecnologia a mais, mas ainda nós dependemos até hoje, né, do nosso petróleo de maneira muito forte. Então o valor do petróleo vai aumentar ou vai diminuir com o passar do quê? Dos conflitos que vão ter nessa região e até hoje, né, perduram até hoje, depois da Guerra Fria, sobre os países que são aliados dos Estados Unidos e os países que são aliados hoje em dia, né, da nossa querida Rússia. Então nós temos esses dois países ainda disputando o seu poder econômico, político e também com relação às armas, tá certo? Qualquer coisa, pessoal, a gente está aí. Muito obrigado.